Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito. A série que é dedicada exatamente para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, que é um cuidador e que quer entender um pouco mais sobre o espaço digital, que ajudar o seu adolescente, o seu filho a se desconectar mais do digital e se conectar mais em família, a se sentir mais importante e pertencente no espaço offline, no ambiente familiar, no ambiente das relações sociais na escola. Então, essa série é exatamente para você e nós chegamos hoje na nossa aula de número 6, onde nós hoje vamos fazer um mapeamento dos espaços de perigo e identificar possíveis cyberriscos. Na aula 5, eu trouxe aqui alguns dados, algumas estatísticas sobre o cyberbullying, sobre o tempo de telas e do quanto isso está relacionado e é prejudicial para um adolescente. Hoje eu queria avançar um pouco mais nesses dados e também fazer esse mapeamento dos espaços de perigo, trazendo alguns alertas e, é claro, sempre ao final, pedindo que após essa tomada de consciência você tome a sua decisão enquanto pai ou mãe para traçar uma estratégia, uma pequena ação por dia para trazer o seu filho, para fazê-lo se sentir mais importante e pertencente offline e principalmente entender esses espaços de perigo para intervir de forma adequada, manter um diálogo sobre esses elementos que nós vamos trazer aqui e estar mais atento a essa realidade que muitas vezes nos passa desapercebida, porque entendemos, como eu disse no final do último vídeo, que é normal, que isso é algo normal. E como eu disse, é comum, a gente vê de fato acontecer muito, mas não é normal. E a gente precisa ter essa consciência também para agir de forma mais assertiva. E hoje, como eu tinha mencionado, eu quero trazer aqui alguns dados que também nos mostram a relação entre essa hiperconexão e a falta de pertencimento e até mesmo propósito de vida dos adolescentes. Nós vamos avançar, mas para começar, eu trago aqui algumas estatísticas que também foram apontadas pela pesquisa T-Kids no início deste ano e que trazem alguns pontos que nos levam a refletir. A pesquisa mostra que adolescentes de 11 a 17 anos, em média 30%, publicou algo e se arrependeu de ter publicado aquilo nas redes sociais, portanto também esse alerta quanto àquilo que é publicado, né, para que não haja essa necessidade de publicar, apagar, nesse ínterim alguém pode fazer um print, aquela prova se perfaz, então esse cuidado em relação a isso. Outro ponto que chama atenção, em média 20% dos adolescentes entre 11 e 17 anos deixou de comer para estar online e em média 30% deixou de estar com a família, com os amigos ou realizar outras atividades para estar online. A gente começa a perceber que os adolescentes, né, os pré-adolescentes, estão vivendo um momento de dependência digital, onde isso acaba sugando o seu tempo e as suas energias, de modo que eles deixam de estar presentes fisicamente, verdadeiramente presentes, naqueles momentos de refeição, de reunião familiar e até mesmo deixando de fazer algumas tarefas, como estar em família ou estar entre pares, socialmente, presencialmente reunidos, para estarem online. E isso começa a ser algo muito assustador, porque a gente, ao nós nos depararmos com essa realidade, com esses dados que são trazidos pela pesquisa do Comitê Gestor de Internet, isso nos chama atenção para o que nós precisamos fazer, porque muitas vezes, como eu disse no início, nós pensamos que isso é algo normal e que todos estão fazendo e que não há problema. Talvez hoje não represente um problema e talvez hoje represente uma dor de cabeça, tem que enfrentar isso com seu filho todos os dias. Mas eu já falei isso em outros vídeos, nas nossas aulas iniciais. Pode ser um problema e um desafio grande hoje, mas certamente será um problema e um desafio muito maior se nós permitirmos que isso continue acontecendo a longo prazo. Um outro dado que eu gostaria de trazer é um dado do IBGE referente a bullying e outras consequências. Chama a atenção que a pesquisa de 2021 mostra que 23% dos adolescentes diziam já ter sofrido bullying na escola. 23% na pesquisa de 2021. Na pesquisa de 2022,
esse número sobe de 23% para 40%. A gente tem um significativo aumento de um ano para o outro. Como eu falei, nos casos de cyberbullying, a gente acompanha passo a passo esse aumento de dados e no bullying isso não é diferente. Mais do que a estatística de bullying, me chama ainda mais a atenção o fato de que estes adolescentes também responderam à pesquisa do IBGE, destacando que 24% desses que responderam disseram que a vida não vale a pena ser vivida. Isso é algo que ainda nos impacta mais, porque está relacionado ao bullying, porque está relacionado a essa sensação de não pertencimento, de não importância. E é claro que nós sabemos que o adolescente, que a criança, reflete nas próximas relações exatamente aquilo que aprendeu e absorveu no contexto familiar. Então, se nós não tivermos essa energia de realizar uma ação, de puxar esse jovem de volta, de fazê-lo se sentir importante, de fazê-lo se sentir pertencente, de gerar mais dopamina offline do que aquela que é gerada nas redes. A conexão está também muito relacionada a esses aspectos. A gente começa a verificar, e pelos dados que eu trouxe anteriormente, que a hiperconexão digital faz com que as tarefas que são normais e que são básicas, como a mesma questão da alimentação, deixam de ser feitas, entendendo que a importância maior do momento é a conexão digital. É urgente nós trabalharmos e entendermos que vivemos um tempo de dependência digital. Nós vivenciamos isso na prática e os nossos adolescentes ainda mais. A considerar que as nossas crianças e adolescentes de hoje são os verdadeiros nativos digitais para o nosso contexto e conceito aqui no Brasil, é natural que eles estejam ainda mais conectados que nós. Eles manuseiam, eles têm muito mais habilidades digitais do que os adultos, e as estatísticas também mostram isso. 90% a 93% dos adolescentes de 11 a 17 anos entende que tem habilidades digitais que são, enfim, habilidades digitais que são compatíveis, né, com a necessidade dos dias de hoje. E esse mesmo dado é quase que o contrário quando a gente vai falar de adultos. E, em média, 93% dos adultos com crianças e adolescentes em casa respondeu também à pesquisa TIC Educação, dizendo que enfrentou dificuldades em auxiliar a sua criança, o seu adolescente, nas tarefas escolares que vinham no formato online por conta da necessidade da pandemia. Então, vemos que essas habilidades digitais não estão no mesmo patamar. Nós precisamos fazer esse movimento de entender mais o digital para proteger de forma mais efetiva e principalmente entender essas nuances, né? O digital, a gente pensa, como eu falei antes, em cyberriscos, em temas muito elaborados e realmente perigosos, mas o perigo está no dia a dia, nessa substituição da presença pelo digital, na substituição da refeição para estar no digital, na substituição da convivência familiar e com amigos para estar no digital. Isso não é um perigo imediato e talvez não traga um prejuízo financeiro imediato, como a gente vai falar de hackeamento, extorsões digitais, mas traz um pequeno dano psicológico causado todos os dias que pode gerar a longo prazo um grande problema, um grande desafio. E fazer com que esse adolescente, depois adulto, tenha dificuldades de relações sociais, com amigos, profissionais e se torne alguém cada vez mais isolado. E a família que vive as consequências desse momento, como eu falo, a escola é temporária, mas a família é para sempre. A família que precisa fazer esse movimento do todo dia, tomar uma pequena decisão para estar mais presente, para que de fato a sua criança ou seu adolescente, como diz a Constituição, seja a sua absoluta prioridade. Separar um momento no dia, se não for possível todos os dias, na semana, em que tenha uma atividade que surpreenda. A surpresa offline é tão significativa e cheia de emoção quanto a surpresa online. As mídias, as redes sociais utilizam essas ferramentas de surpreenda-me
e inteligência artificial, mostrando cada vez mais aquele conteúdo que nos interessa, para fazer com que esse estímulo faça com que nós, e o adolescente então ainda mais, passe mais tempo online. Se nós usarmos essa mesma estratégia para trazer pertencimento offline, nós vamos sentir esse benefício em família e vamos sentir esse benefício nos resultados que esse adolescente vai passar a apresentar. Então, identificando os cyberriscos, a gente fala de cyberbullying, a gente fala de bullying, a gente fala de extorsão digital, hackeamento, jogos virtuais, contato com estranhos, como na aula 5 eu mencionei, e são realmente muitos espaços de perigo. Mas o que eu mais chamo atenção é para aquilo que nós não olhamos como algo perigoso, porque não gera um efeito imediato de risco, porque não gera um prejuízo imediato financeiro, como em alguns dos outros casos, ou mesmo não gera um crime digital, como outros casos, como pornografia de vingança, né, a divulgação de imagem íntima sem consentimento, o cyberstalking, que são cybercrimes, não gera, né, esse impacto tão forte e imediato, mas a longo prazo traz um prejuízo muito silencioso, todos os dias, dentro daquela realidade, e nós vamos sentir essa diferença a longo prazo. Então é uma pequena ação por dia para ajudar, para restabelecer essa relação e para trazer esse jovem, para mostrar para ele a importância do pertencimento offline, das emoções que são geradas offline. Por isso, para nós encerrarmos a semana e essa aula de número 6, eu volto a perguntar, trazendo consciência sobre os espaços de perigo, trazendo consciência sobre esses cyber riscos. Que decisão você toma hoje? Que decisão você hoje implementa uma pequena ação, por meio de uma pequena ação, no seu dia, na sua família, para ajudar esse jovem a se sentir mais importante e pertencente? Que momento você vai reservar na sua semana ou no seu dia para que haja um diálogo onde se cria uma relação de confiança, para que haja esse diálogo olhos nos olhos, para que ele possa contar o seu dia por meio da sua narrativa? Que decisão você toma hoje para afastar as telas dos momentos de refeição, para que aquele jovem pare de substituir a refeição pelo digital e entenda que aquele momento é um momento importante de estar em família, é um momento de diálogo, de conversa, e que as telas não entram na mesa, não chegam à mesa? Que decisão você toma hoje para ajudar a estabelecer um espaço familiar mais desconectado das telas e mais conectado em família? Nós encerramos a semana e essa aula 6 com esse apelo para que você tome hoje uma pequena decisão e para que o seu final de semana, por exemplo, seja um final de semana de mais conexão, de mais desconexão, de uma refeição tranquila em família sem telas. Tome a sua decisão e depois viva os resultados e os benefícios dessa pequena ação diária na sua família. Um carinhoso beijo a todos, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e nós voltamos a nos encontrar aqui na próxima segunda, na nossa aula de número 7, às 19 horas no YouTube. Até lá!